De Campinas, Thalita Souza. A gente vem acompanhando o fechamento de lojas do Supermercado Dia aqui na nossa região, assim como também espalhadas pelo Brasil. E a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da rede de supermercados por causa da dívida de mais de R$1 bilhão. Não é a primeira, nem vai ser a última empresa a buscar esse mecanismo jurídico para se recompor economicamente. E até para entender um pouco melhor como é que funciona a recuperação judicial, também a diferença em relação à falência, a gente conversa com o advogado Marcelo Godke, que está já conectado com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Quais são os requisitos para uma recuperação judicial? Olha, tem alguns que a lei determina aí, tá? Primeiro é que tem que exercer atividade empresária por pelo menos 2 anos, tá? Isso quer dizer que eu tenho que pegar os registros empresariais lá na junta comercial e mostrar que essa empresa ela exerce essa atividade por mais de 2 anos. Esse requisito vem sendo mitigado pela justiça, e entes que não são empresários, como por exemplo, né, as famosas filantrópicas de faculdades, etc., né, que não têm essa característica de ser um ente empresário, elas podem também pedir recuperação, e o judiciário vem protegendo isso também, tá? Mas, em tese, a lei fala que deveria ser o ente empresário, tá? E tem que ter essa atividade de pelo menos 2 anos, né? Uhum. E ela tem que estar sujeita a ter sua falência decretada. O que quer dizer isso? Ela tem uma dívida de pelo menos 40 salários mínimos, e essa dívida, ela está vencida, ela é líquida e certa, e ela está protestada. Então, se ela tiver essas características, ela pode ir lá e pedir a recuperação, né? O Poder Judiciário veio criando um requisito que não estava previsto na lei, mas entrou numa reforma legislativa que aconteceu uns anos atrás, que é o seguinte, ter uma demonstração prévia de que aquela empresa pode ser recuperada, né? Porque às vezes o Judiciário tinha dúvidas, né, se aquela empresa poderia ou não ser salva. Ele falou, olha, comprova para mim que você tem o mínimo de condição de ser salva. E aí era um requisito que surgiu pelas decisões judiciais e acabaram sendo trazidos para a lei depois nessa reforma que teve ali, tá? Então o juiz pode demandar isso também. Tá? Doutor Marcelo, eu queria fazer uma pergunta antes da gente voltar a falar dos credores exatamente. Geralmente, quando acontece, né, uma empresa entra em recuperação judicial, muito dificilmente ela volta, né? Claro que a gente está vendo também o caso das Americanas, né? Mas a gente já viu tantos nomes famosos aqui do varejo brasileiro que acabaram entrando em recuperação judicial e depois, com o tempo, fechando, sendo vendido. É possível que essa recuperação faça uma empresa sobreviver? Olha, é possível. É que assim, o processo de recuperação, pelo que determina a lei, ele deve durar 2 anos a partir do momento da concessão. Tá? Isso quer dizer que, quando dá esse decurso de prazo, o processo de recuperação deveria ser extinto. Então, por exemplo, não sei se você conhece a expressão haircut, né? Fala, olha, como que foi salvar aquela empresa? Fez um haircut, né? Um corte de cabelo, né? Traduzindo aí, o corte de cabelo da dívida, né? Então fez um haircut, um abatimento da dívida. Tá? Depois de extinto o processo, aquilo se consolida e a dívida que, por exemplo, era de 100 milhões passou a ser de 50 milhões. Aquilo se consolida e não existe mais o processo de recuperação. O problema é que, às vezes, o processo demora mais que 2 anos. Então, o comum é que o processo não acabe em 2 anos. Mas não quer dizer que a empresa não saia da recuperação. Tá? Ela muitas vezes sai, né? Uma outra característica importante é que a lei de recuperação e falência, ela fala que existem inúmeras possibilidades de tentar salvar a empresa. Uma delas é a própria venda de controle dela. Tá? Então, se chegou à conclusão que o problema era o antigo controlador, que não sabia administrar direito, passa o controle para um outro. Tá? Então, às vezes, o mecanismo utilizado, conforme previsto na lei, e tem um detalhe, a lista de possibilidades prevista ali na lei de falência e recuperação não é uma lista exaustiva. Então, pode ser qualquer outro método que a empresa que peça a recuperação, ela entenda ser bom para tentar salvar a empresa. Né? Então, na prática, muitas empresas conseguem sair, tá? Só que às vezes não dentro do prazo previsto na lei. Tá?
E aí, quando ela está nessa situação, normalmente acontece de fazer as demissões, aquilo que você falou de cortes, né? Uhum. Que muitas vezes é dali dos colaboradores, ficam também as dívidas com os credores. E como isso pode ser ajustado nesse período, né? Pode ficar sem pagar as rescisões, por exemplo, os credores vão ter que esperar todo esse processo. Como que funciona? A lei ela prevê que existem classes de credores, tá? Os credores trabalhistas, existe um certo patamar que tem que ser pago muito rapidamente e um outro que tem que ser pago num prazo um pouco maior. Mas o credor trabalhista, via de regra, ele tem que receber antes dos outros, tá? O segundo na lista é o fisco, né? O fisco também tem lá um prazo para recebimento. O que acontece na prática é que, como existem as possibilidades de parcelamentos aí de tributos federais, estaduais e até municipais, então a empresa que não pode, ela não consegue abatimento de tributo porque a lei não permite. Então a dívida tributária não entra na recuperação, tá? Mas é possível correr para o fisco e falar, olha, parcela minha dívida aqui para eu pagar, por exemplo, estou chutando aí, 60 meses, tá? Okay? E o resto, que são as dívidas, via de regra, comerciais, de indenizações e etc., essas dívidas que acabam entrando na recuperação, tá? Então, essas aí que os credores acabam dando um abatimento na dívida, uma redução na taxa de juros, né, permitem um parcelamento em um prazo bem mais longo, e assim vai, tá? E essas aí que acabam tentando salvar a empresa. Uhum. No caso, então, é comum, não é comum que muitos funcionários demitidos, como é o caso agora que a gente está vendo do dia, que eles fiquem sem receber os acertos, mesmo com a empresa em crise. Olha, se eles ficarem sem receber, há uma chance muito grande do juiz reverter tudo isso e decretar falência, porque eles teriam um prazo máximo para receber, tá? Então, a depender do crédito trabalhista, é de 1 ano, tá? Então, se isso não é pago, há uma chance bastante grande, né, de ser decretada a falência da empresa. Então, a empresa também vai ter que se virar para tentar arrumar dinheiro para pagar esses credores trabalhistas. Tá? Uhum. Uma dúvida também, no caso da falência, é o extremo aí, porque realmente não tem como ter a recuperação, né? Agora, tem a possibilidade desse gestor, né, de uma empresa abrir uma outra empresa, às vezes até no mesmo ramo, utilizando aí de alguma estratégia para, enfim, tocar o negócio, mas não levando o nome anterior? Existe sempre essa possibilidade. Isso pode muito facilmente ser considerado fraude. Então, logicamente, tem que ficar vigilante aí para ver se eu não estou desviando clientela daquela minha antiga empresa, se eu não estou desviando, por exemplo, às vezes, de maneira bem criminosa mesmo, desviando estoque, desviando dinheiro, né? Isso tudo vai ser investigado. Tá? A falência representa a morte da empresa, né? E, em tese, se a falência fosse conduzida de maneira adequada, seria uma maneira também de reciclar aqueles ativos empresariais para permitir que a atividade empresarial seja conduzida por uma pessoa que seja mais eficiente. Mas, às vezes, no meio da falência, tem desvio mesmo, né? Isso tem que ser investigado. E em tese, isso pode até ser considerado crime falimentar, porque está previsto na lei de falência e recuperação que o desvio de ativos, isso é considerado crime. Uhum. Agora, antes de decretar a falência, a empresa ela precisa também comprovar à justiça que ela tentou outros mecanismos para se livrar dessa situação? Não, inclusive, a empresa ela pode pedir a chamada autofalência, o que é um negócio raro, mas está previsto na lei. Você deve ter acompanhado o caso das livrarias Saraiva, né? Sim. Ali foi um pedido de autofalência. Eles tentaram a recuperação, viram que não teria chance de se recuperar, foram lá e fizeram um pedido de autofalência. Ou seja, o normal é que um credor peça a falência de uma empresa devedora. Mas no caso ali, a empresa percebendo que não só o ativo ele é menor que o passivo, ou seja, ela tem mais dívidas do que patrimônio, mas que ela também não vai conseguir pagar aquilo e ia ficar só empurrando com a barriga para frente, né? Ela pode chegar à conclusão de que o negócio é inviável e falar, olha, eu realmente gostaria aqui de pedir a minha autofalência, né? E não vou continuar as minhas atividades. Então, ela vai liquidar o ativo que ela tem e pagar quem der para pagar. E possivelmente nem todo mundo vai receber o seu crédito. Tá? Um credor pode assumir uma empresa, doutor Marcelo, já que tem a dívida que talvez fique impagável? Ele pode tomar conta da empresa, vamos dizer assim? Não é algo automático, mas, por exemplo, num plano de recuperação, pode-se prever a venda de controle da empresa, não tem problema. E aí, a própria lei ela elenca, né, as modalidades de venda. Então, ela prefere, a lei, né, o legislador, ele entende que é melhor vender a empresa como um negócio todo, né, a empresa como um todo, do que vender estabelecimentos dela.
Então vamos dizer que, por exemplo, a minha empresa tem, ela seja uma... Pegar o exemplo do Dia, né, que é uma rede de supermercados. É melhor vender todas as lojas de uma maneira ampla ou vender grandes grupos com várias lojas do que vender lojas isoladamente, entendeu? Então pode-se prever, sim, a venda de controle. No caso se houver decretação da falência, né, que aí tem que ser feita a liquidação de todo o ativo e pagar o que der do passivo, também se dá preferência a vender mais do que vender menos em conjunto, tá? Então existe essa possibilidade. Então pode ser a venda do próprio controle da empresa. Marcelo God, que é advogado, especialista em direito empresarial e societário, explicando um pouco melhor, então, como funciona a recuperação judicial. Agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Estou à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Vamos ao intervalo, então? Isso aí. 3h23.